Olá, meu querido, minha querida, muito bom dia, muito bom dia. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja abençoando a tua casa, que o Senhor esteja abençoando a sua família. Que a graça do Senhor esteja sobre você e que você tenha um dia maravilhosíssimo. Meus queridos, nesses dias nós estamos falando sobre 84 profecias no Velho Testamento que demonstram sinais da vinda de Cristo, sinais do arrebatamento. Hoje eu quero ler com você no Salmo de número 110, lá no Salmo de número 110, versículo de número 6, diz assim: julgará entre as nações, enchê-la-ás de cadáveres, quebrará a cabeça por toda a terra, quebrantará a cabeça por toda a terra. Meu querido, esse texto fala de quê? De guerra de Amargedon. Esse texto fala de juízo final. Esse texto fala, meu querido, quando o Senhor vai descer e vai julgar os povos com poder, com equidade. Lá em Cantares de Salomão 1, versículo 4 diz assim: levanta-me, tu, correremos após ti, o rei me entronizou nas suas recâmaras, em ti nos alegraremos e nos regozijaremos, faremos menção do teu amor mais do que do vinho, com razão te amam. Meu querido, a noiva, as bodas do Cordeiro, é o que nós esperamos. Agora nós vemos a derrota, a guerra do Amargedon, e agora nós vemos a igreja, a noiva amada, entrando nos aposentos do rei, arrebatamento. Aí no capítulo 2, versículo 10 de Cantares diz assim: fala, meu amado, e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Está falando de quê? Da noiva entrando na recâmara, da noiva entrando no santuário, da noiva se encontrando com o noivo, da noiva rejubilando na presença do noivo. O capítulo 6, versículo 10 e versículo de número 12. O grande Salomão diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como o exército com bandeiras? Antes de eu sentir, pôs-me a minha alma nos carros do meu nobre povo. Olha que falação, olha que linguagem, olha que modo expressivo de amor do noivo para com a noiva, do noivo para com a sua igreja. Então, meu querido, lá no Velho Testamento está repleto de revelações da vinda do Senhor. Isaías, lá no capítulo de número 9, versículo 4, ele diz: porque tu quebrarás o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. O que Deus está falando aqui? O dia da vingança do nosso Deus. Olha o que diz o versículo de número 7. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías está mostrando, meu querido, Jesus assentado no trono de Davi. Isaías está mostrando que o rei vem para reinar. Isaías está mostrando que o rei vem e o seu governo durará para sempre, de eternidade a eternidade. Isaías 11, versículo 4, ele diz: mas julgará com justiça os pobres
e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O que Deus está dizendo aqui? Mostrando a derrota do anticristo, mostrando que ele vem para reinar, mostrando que ele vem para decidir, mostrando que ele vem para fazer, mostrando que ele vem, meu querido, aniquilar tudo e fazer um novo céu e uma nova terra. Isaías capítulo 13:3, ele diz assim: eu dei ordem aos meus consagrados. Sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Agora olha o versículo de número 13. Pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Aqui em Isaías capítulo 13 nós vemos, meu querido, a grande tribulação. Aqui nós vemos o Senhor anunciando que vem fazer juízo e vem fazer justiça pela igreja, pelo seu povo. Agora olhe o que diz Isaías 24, versículo de número 1. E eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Grande tribulação. Olha o versículo de número 3 primeiro. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou a sua palavra. Olha o versículo 6 agora. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados aos seus habitantes, e poucos homens restam. Aqui está falando da grande tribulação. Quem não se lembra, meu querido, agora no começo da pandemia, agora no começo de um desespero como nunca houve sobre a face da terra, quando as pessoas estavam desesperadas pelo que estava acontecendo, nós ouvimos aqui na palavra do profeta Isaías, que está a mais, meu querido, de 2.700 anos de distância de nós, falando assim no versículo 19. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é o orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fá-lo-ás cair. Meu querido, olha o que Isaías está revelando. Isaías está falando sobre algo que só é falado lá no Novo Testamento. Isaías está dizendo: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Está falando da ressurreição, está falando, meu querido, da transformação que sofreremos através do poder do Espírito Santo, assim como Jesus em 24 de Mateus sofreu uma metamorfose no seu corpo. Isaías aqui está revelando a primeira revelação que ele está dizendo aqui, vem dizer sobre a primeira ressurreição. Olha o que diz o capítulo 25, versículo de número 8. Aniquilará a morte para sempre. Olha só, está declarando a prisão da morte, o término da morte, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. De novo, o Senhor falando a respeito da ressurreição. Mas como eu estava falando, quem não se lembra, o desespero, a falação, quando começou agora a pandemia,
Agora o povo está mais calmo, porém não tranquilo. Ainda não temos uma vacina, ainda não temos uma direção, ainda não temos paz de espírito. Mas, meu querido Isaías, há mais de 2.700 anos antes, já havia profetizado sobre esse assunto, sobre o que iria acontecer. Capítulo de número 26, versículo 20. Ele diz: vem, povo meu, entra nas suas câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Aqui está falando do arrebatamento, mas esse texto cai muito bem ao episódio que passamos com esse Covid-19, onde nós nos escondemos nas nossas casas, onde nós ficamos trancados nas nossas portas, nos escondendo por um momento até que o mal passasse. Nós não saíamos por causa do mal, nós não vivemos o abraço, nós não vivemos os filhos, os pais, por causa, meu querido, deste grande mal que assolou e ainda assola a terra. Olha este versículo 20 do capítulo 26 de Isaías. Está escrito há 2.700 anos, irmãos. Como não acreditar no poder dessa palavra? Como não acreditar nesse poder do Deus vivo? Aqui está falando de arrebatamento, aqui está falando das bodas do Cordeiro ou das bodas do Cordeiro. Aqui, meu querido, também, quando você chega no 21, ele diz assim: pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. O que Isaías está profetizando? A grande tribulação. Isaías está mostrando algo que nos tempos vindouros iria acontecer. E hoje, meus queridos, nós estamos mais perto do que nunca, porque os sinais estão patentes dia após dia diante dos noticiários. Quando você chega em Jeremias 10:10, Jeremias diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. O seu furor estremece a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias falando a respeito da grande tribulação. Se você chega no capítulo de número 23, lá de Jeremias, você vai ver Jeremias, meu querido, falando, mostrando, liberando, decretando, meu querido, a justiça e o juízo do reino de Jesus Cristo. Ele vem e diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça. Ah, meu querido, está chegando o reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, e ele reinará sobre toda a terra, e nós veremos a sua glória. Olha o que Jeremias diz no capítulo de número 30, lá no versículo 23 e no versículo de número 24. Eis a tempestade do Senhor. A sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá o furor da ira do Senhor, até que ele tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do teu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Olha o que Jeremias está dizendo. A grande tribulação está às portas. Quando você, meu querido, vai lá para o livro de Ezequiel, e quando você depara com o capítulo de número 21, Ezequiel, no versículo de número 27, ele diz assim: ao revés
ao revés o porei. Também o que é não continuará assim, até que venha aquele a quem pertence de direito, e lhe darei a ele. Aqui, quando você lê, está dizendo a respeito do trono de Jesus Cristo. O grande profeta Ezequiel profetiza Jesus assentado no trono de Davi, reinando sobre nós. Aí, quando você chega no capítulo de número 37, e você olha para aquele tremendo e fabuloso capítulo, você vê no versículo de número 12, ele dizendo para Ezequiel: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aqui o profeta estava falando sobre a primeira ressurreição. E aqui, meu querido, quando nós nos deparamos, nós vemos o quanto o Senhor tem sido fiel em todas as suas palavras. E aí eu paro aqui com você, relembrando do capítulo de número 7, versículo de número 13, do profeta Daniel, que fala sobre a volta de Jesus nas nuvens, a volta de Jesus, que Mateus capítulo 25 narra que ele vem descendo com miríades e miríades de anjos, com poder e grande glória. Aí o profeta Daniel 7,13 diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, todas as nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Meus queridos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepare-te para encontrar com o Rei, porque Jesus está voltando. Os sinais estão patentes. Aqui nós vemos profecias de mais de 2.500 anos, de mais de 2.700 anos, algumas de mais de 2.800 anos. Você imagina o que é isso? Não é, meu querido, algo que algum profeta na nossa época falou, não. É algo de mais de 2.700 anos falado, escrito, profetizado. E hoje se cumprindo. Então, meu querido, prepare-se, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um ótimo e excelente domingo. Que a graça do Senhor seja sobre você. Te esperamos hoje, convidamos para o nosso culto online pelo Face. Que o Senhor possa te abençoar. E vamos juntos evangelizar o mundo. Compartilhe pelo menos com 5 pessoas. Se você foi abençoado, dê um cliquezinho de gostei para ajudar o canal. E aí todas as vezes que nós lançarmos uma palavra, você receberá. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Toque lá no sininho, se inscreva e toque 2 vezes para que você possa receber todas as mensagens. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça levantar sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.